Fala galera, a graça e a paz de Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Galera, hoje nós estamos aqui para mais um devocional, graças a Deus. Nós vamos passar aqui por Lucas 23, Lucas 24 e João, brevemente, tá? Assim eu espero. E eu tenho algumas anotações aqui, eu gostaria de compartilhar com vocês. E só um adendo, eu tenho aqui essas anotações e eu gostaria de compartilhá-las com vocês. Eu gostaria de deixar aqui no link na descrição para vocês. Bom, às vezes quiserem acompanhar, às vezes fica alguma coisa perdida na minha explicação, ou vocês não entenderam, ou então vocês querem estudar em cima delas, acompanhar enquanto leem, ou então estudar mais posteriormente na frente, no futuro próximo, fica aí documentado, eu acho isso interessante, né? Mas, sem mais delongas, vamos lá começar. Eu vou começar lendo primeiramente Lucas 23, no verso 1, que diz assim: Então toda a assembleia levantou-se e o levou a Pilatos. O que é a cena aqui? Toda a assembleia era aquela assembleia que estava ali condenando Jesus no capítulo anterior, capítulo 22. Eles levantam e levam Jesus a Pilatos para matá-lo, para condená-lo à morte. Então, toda a assembleia é os chefes dos sacerdotes ali e os líderes religiosos. Beleza? E eles levam Jesus a Pilatos com três acusações principais, que eu vou ler aqui no verso 2. Diz assim: Começaram a acusá-lo, dizendo: Encontramos este homem subvertendo a nossa nação. Ele proíbe o pagamento de imposto a César e diz de si mesmo que é o Cristo, um rei. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de mostrar aqui para vocês é que, notavelmente, a gente não tem aqui a acusação principal deles, que é a acusação que eles usaram para condenar Jesus de forma religiosa, que é a blasfêmia. Então, eles não chegam para Pilatos e falam sobre a blasfêmia. Eles falam as acusações para Pilatos, que eles achavam que Pilatos ia usar para poder condenar Jesus à morte. Então aqui mostra que em seu ódio, no ódio deles para poder matar Jesus, eles até dizem algo que eles não concordavam, né? Que eles não achavam que era o mais problemático. Bom, vamos para as acusações. Primeira acusação. Essa acusação de subverter e enganar a nação, ela corresponde a como se fosse uma perturbação da ordem pública. Então é como se fosse um ensino de heresias perturbando a paz daquela nação. Estavam dizendo que Jesus era um perturbador da paz e essa poderia ser uma acusação que acarretaria na pena de morte. Poderia. É possível, tá? Bom, a segunda, proibir o pagamento de impostos a César. E essa é uma plena mentira, porque até mesmo no capítulo 22, quando os fariseus tentam encurralar Jesus, colocar ele numa encruzilhada para ele se comprometer e pecar, né? Pecar é quebrar a lei. Eles falam para Jesus tipo assim: o que você acha de dar imposto a César? E aí Jesus responde de forma sábia, né? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E aí os líderes, eles meio que distorcem a palavra de Jesus totalmente, né? Meio não, eles distorcem totalmente para poder condená-lo, acusando falsamente por proibir o pagamento de imposto a César, o que é uma plena mentira. E terceiro, afirmar ser o Cristo um rei. Bom, essa é a mais séria de todas, é a acusação de insurreição. Seria uma resistência violenta contra qualquer autoridade, alguma autoridade do Império Romano. Então essa daqui, Pilatos vai estar mais preocupado com ela, porque é algo que, com certeza, pela lei romana, ela causa a morte. Ela é pena de morte na certa. E, além disso, Pilatos sabia o quanto que havia uma tensão dos judeus na espera de um rei, na espera de um Messias, na espera de um domínio messiânico, né? Então, e isso seria um impedimento para um reinado romano, obviamente. Então, Pilatos vai estar preocupado com isso aqui. E aí vamos lá para o interrogatório de Pilatos. A gente vê aqui no verso 3 que Pilatos ele faz uma única pergunta para Jesus, e é aquela da qual ele está mais preocupado realmente. Você é o rei dos judeus? E Jesus responde: Tu dizes, que é uma resposta enigmática, que a gente até vê ela no capítulo 22. Esse tu dizes, ele é meio que uma concordância, é uma afirmativa falando realmente, só que enigmática, deixando ambíguo. É como se estivesse falando: eu sei que tá falando, não sou eu que tô falando, sei que tá dizendo. Então, assim, Jesus meio que desviando, mas também concordando, tá? É algo um pouco mais enigmático ali, beleza? E aí tem esse breve papo, né? E aí o povo insiste, no verso 5, o povo insiste em ver Jesus morrer. E aí eles dizem algo muito interessante no verso 5.
ele está subvertendo o povo em todos os seus ensinamentos, se referindo a Jesus, né? Começou na Galileia e chegou até aqui. Bom, esse chegou a Galileia é interessante, porque Herodes, a orelha dele começa a prestar atenção, fala assim, Galileia? Ah, então Galileia, esse homem é Galileu? Então manda ele para Herodes. E aí Pilatos ele vê uma chance de escapar desse julgamento. Por quê? Porque Pilatos ele estava num lugar meio complicado ali, entre fazer o que a lei manda e não condenar Jesus, porque Jesus, de acordo com a lei ali, Pilatos não tinha achado nada para poder condenar ele, e ficar com maus olhos em meio aos judeus. E a gente sabe que os judeus naquela época eles eram muito fortes, a opinião deles era muito forte, e poderia causar uma rebelião, que ia dar problema, né? Com certeza. Então Pilatos quer ter a opinião pública dos judeus. Ele quer que os judeus estejam com favor com ele, tá? E aí, tentando escapar, ele manda Jesus para Herodes. E aí a gente vê o encontro de Jesus com Herodes. A partir do verso 7 ao verso 10, a gente vê, beleza? E aqui a gente vê que Herodes ele fica feliz em ver Jesus, ele queria ver Jesus. E isso não é algo a se espantar. Esse Herodes aqui é o mesmo que matou João Batista. E aí, o primeiro fato dele querer ver Jesus é pelo medo dele ser João reencarnado ou o João ressuscitado. Então esse é o primeiro medo de Herodes. Ele fica meio cabreiro com isso, sabendo que Jesus está praticando milagres, tá? E a segunda coisa que não é de se espantar que Herodes, como sendo um grego, né, ele queira entretenimento, ele queira ser culturalmente estimulado. Então havia nessa época uma cultura dos gregos serem, tipo assim, eles se considerarem como patrocinadores das atividades culturais, atividades intelectuais. Então isso era algo comum, eles tinham a mente aberta, né? Herodes e os seus soldados ridicularizam Jesus, porque Jesus ele não dá bola nenhuma para Herodes. E aí eles vestem Jesus com manto, manda para Pilatos de novo, e aí Pilatos fica naquela mesma encruzilhada, será que eu mato ou não mato Jesus? Por fim, depois do povo insistir tanto pela morte de Jesus, Pilatos ele vai lá e fala assim, eu o castigarei e o soltarei. E aí eles gritam, Barrabás, solta Barrabás. Por quê? Porque Pilatos fala assim, eu não vi nada que possa ser causador de morte para esse homem. E aí ele fala, vou castigar ele para ver se os hormônios, né, a vontade dos judeus de matarem Jesus vai embora. E mesmo assim eles gritam, solta Barrabás, crucifica Jesus. E aí a gente tem, né, aquele episódio dele soltando Barrabás e crucificando Jesus, beleza? Passando um pouco mais para frente, a gente vê o processo de crucificação de Jesus. Jesus carrega a sua cruz nas costas. Ele não consegue, para a gente até ver o sofrimento do nosso Senhor, ele não consegue levar a cruz, ele precisa de ajuda de Simão de Cirene, que estava ali passando, para poder levar a cruz ao lugar da crucificação. Porque provavelmente Jesus estava muito... Provavelmente não, Jesus estava muito acabado ali, ele foi açoitado. Então, na lei judaica, existia essa questão dos açoites. E os açoites nessa época, os açoites romano era algo, assim, muito cruel mesmo, que regaçava a pessoa que estava ali sendo açoitado. Então, Jesus estava totalmente enfraquecido naquele momento. Então, ele precisa até de ajuda para poder carregar a sua própria cruz. Chegando lá, a gente tem aqui algo que eu anotei, que é sobre a oração de Jesus. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Jesus fala isso e é algo que contrasta muito com aquilo que era dito naquela época por aqueles que eram crucificados, aqueles que eram mortos. A gente tem na tradição oral judaica algo que diz que quando os mortos iam ser crucificados, os judeus diziam para eles, na hora da sua morte, fala que a minha morte seja expiação pelos meus pecados. Eles eram instruídos a dizer isso. Por quê? Era como se fosse uma oração ali na morte para que eles fossem, às vezes, justificados. Às vezes eles pudessem ser expiados dos pecados deles pela morte. E há um contraste muito grande aqui entre essa oração
de Jesus e essa frase que eles falavam para os presos. Jesus fala, não fala de que minha morte seja expiação pelos meus pecados. Ele diz, Pai, perdoa eles, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. Então, o pecador é eles. E ainda assim, mesmo eles sendo pecadores, perdoa-lhes, Jesus, porque eles não sabem o que estão fazendo. Em contraste com dizer, eu sou pecador, que a minha morte seja expiação. Jesus não tem pecados em si, e ele fala, perdoa-lhes. Beleza? Esse é o contraste que eu queria mostrar para vocês. E, por fim, é isso. A gente tem a morte de Jesus. No verso 46 diz que Jesus brada em alta voz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, ele expira. E a gente tem a morte dele e o sepultamento dele, que é algo que a gente já viu também. Não vou passar muito a fundo nisso. Bom, finalizamos o capítulo 24 e o capítulo 23, aliás, e vamos para o capítulo 24. Galera, algo muito interessante aqui no capítulo 24, nós vamos ler no verso 2. As mulheres vão lá e encontram a pedra removida, a pedra do sepulcro removida. As mulheres não tinham força para poder remover a pedra. E aí elas voltam, depois de não encontrarem o corpo de Jesus, elas voltam e contam isso, contam o testemunho dela. Nós vimos um anjo, a pedra removida, Jesus não estava lá, e contam esse testemunho. E aí fala no verso 11 que eles não acreditavam nas mulheres, não acreditaram nas mulheres. E as palavras delas lhes pareciam loucura. Isso é algo que é interessante porque o testemunho das mulheres não valia de muita coisa. Infelizmente, naquela época, se achava que o testemunho das mulheres era de menos valor, infelizmente, tá? E aí eles até mesmo falam que eles não acreditaram por conta dessa questão. E aí, galera, algo a se pensar é o seguinte: vamos supor que os discípulos de Jesus tenham nessa época falado assim: vamos nos reunir para criar uma invenção, criar uma história para a ressurreição de Cristo. Vamos criar aqui uma história que seja completamente confiável, que as pessoas vão acreditar, para a gente fazer um grupo de pessoas que crê na ressurreição de Cristo. Se fosse uma invenção, se fosse uma história, eles não teriam começado essa história dizendo que foram as primeiras testemunhas foram as mulheres que foram lá e tiveram essa visão de anjos e encontraram o sepulcro vazio. Não seriam mulheres. Por quê? Por que eles fariam uma história em que o próprio testemunho daqueles que tiveram naquela história não é confiável? As mulheres não eram confiáveis. Por que eles iam jogar contra si mesmos? A única razão é que esse testemunho é verdadeiro. Então esse é o único motivo aparente. É isso que dá uma confiabilidade nesse testemunho. Beleza? E aí a gente tem aqui que Pedro ele corre ao sepulcro. E aí logo a seguir a gente tem aquele episódio dos discípulos a caminho de Emaús, que é algo que eu gostaria de passar, que é algo muito interessante. Beleza? Bom, diz que naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. E aí Jesus ele encontra com esses discípulos e começa a conversar com eles. E aí os discípulos estão meio para baixo, né? Eu vou ler aqui até o verso... aqui, o verso 19. Eles falam, o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e em todo o povo. Os chefes sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que isso tudo aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Bom, galera, isso aqui é interessante porque mostra que eles não estão confiantes de que aquele testemunho das mulheres é verdadeiro. E, além disso, mostra que eles não acreditavam que Jesus ele era o Messias, que ele era o Cristo e que ele havia de ressuscitar. Por quê? Porque eles falam, bom, Jesus era um profeta. Primeiro, que Jesus não era meramente um profeta. Ele era o Cristo, ele era o Messias, ele era a salvação de Israel. Não era meramente um profeta. E além disso, eles se lamentam. Os nossos líderes crucificaram ele. E hoje é o 3º dia desde da sua morte. Então eles estão meio cabisbaixos assim, falando, e agora? O que acontecerá conosco? E Jesus percebe isso e diz, como vocês custam a entender, como demoram a entender em tudo que os profetas falaram. Tipo assim, como vocês são incrédulos, sabe? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E aí ele começa a explicar para ele todas as profecias
toda a escritura, desde de Moisés até os profetas, em relação a tudo que aconteceu. E Jesus faz, é meio que Jesus faz como que se fosse adiante, ele dá a indicação de que ele ia deixá-los ir para Jerusalém, e aí os discípulos eles insistem para que Jesus fique com eles. Jesus entra na casa deles, dá graças pelo pão que eles irão comer, e aí os olhos dos discípulos são abertos. E aqui há algo muito interessante. Por quê? Jesus aparece a eles, conta para eles todas as escrituras, e aí eles descrevem que o coração deles estava queimando em meio a essa proclamação das escrituras por Jesus. E aí, depois disso, Jesus meio que vai adiante, dá indicações de que vai deixá-los. E eles insistem, ou seja, a palavra ela foi ministrada neles, o coração deles foi queimado, mas eles insistiram, a responsabilidade deles de insistir de que Jesus entre na casa deles. Então assim, a palavra foi ministrada, a palavra é ministrada na nossa vida todos os dias, nós lemos pregação, nós lemos a Bíblia, mas nós precisamos corresponder com ela, nós precisamos ter uma atitude de regar essa palavra, de armazená-la em nosso coração, querer, insistir que Jesus fique conosco, né? Então há uma responsabilidade nossa. E aí assim que Jesus entra na nossa casa, ele reparte o pão conosco, e a nossa mente, os nossos olhos é aberto para a palavra dele. E eles percebem que o coração deles queimava, né? Então isso é algo lindo, isso é algo que mostra a praticidade do evangelho também na nossa vida, e é algo lindo que aconteceu na vida deles. Beleza? Depois disso, Jesus aparece aos discípulos, algo também que acontece aqui que é muito interessante, porque os discípulos eles ficam incrédulos com a aparição de Jesus. Jesus fala, sou eu mesmo, um espírito não tem carne e osso, porque eles acreditavam que aquilo ali era uma aparição de espírito, um fantasma, né? E aí Jesus até fala assim, vocês têm algo aqui, algo para comer? E aí eles dão para ele um pedaço de peixe assado e ele come até na presença deles. Por quê? Porque naquela época havia uma crença de que espíritos e anjos não poderiam comer. Anjos não comiam. Então Jesus, por causa da incredulidade deles, diz: dê-me algo a comer. Ele come na presença deles. Eu imagino que Jesus não precisava comer, mas ele come para mostrar para eles que era realmente ele. Beleza? Ele abre o entendimento deles e diz: vocês são testemunha dessas coisas. Então torna eles responsáveis como testemunhas, beleza? E assim também somos nós da verdade de Cristo. Ok? É isso. A gente tem a ascensão de Jesus e finalmente chegamos em João 1. Ok? Vou dar um breve contexto aqui. Eu preciso fazer isso. Por quê? Porque é o capítulo 1. Preciso mostrar para vocês o que é a ênfase daqui de João, o que é o gênero, o que é o contexto e tudo mais, para que vocês entendam de forma geral aqui, pelo menos, o que João quer demonstrar. Então vamos lá. Quem que é o autor? O autor é João, né? O mesmo autor, o mesmo nome de quem é dado o nome do Evangelho, João, filho de Zebedeu, aquele que a gente conhece como o discípulo amado. Qual que é a data? A data entre 60 depois de Cristo e 90 depois de Cristo, mais ou menos. Provavelmente um pouco mais próximo de 90, tá? Os historiadores acreditam. E ele é o evangelho que foi escrito mais posterior, é o evangelho mais velho, né? Gênero. Bom, aqui a gente tem um comentário, eu trouxe aqui um comentário de Craig Kinner que diz: Lucas escreve como historiador grego antigo. O uso intenso do Antigo Testamento por Mateus mostra seu interesse em interpretar essa história, mas João parece ser o mais interpretativo de todos. Os discursos de Jesus neste evangelho também merecem um comentário especial. O estilo de fala de Jesus em João difere de suas palavras nos 3 primeiros evangelhos. Pode ser útil observar que os escritores antigos eram treinados para praticar a paráfrase de discurso com suas próprias palavras. Então é um pouco diferente dos evangelhos anteriores, tá? ênfase. Também aqui um comentário de Kinner, ele diz que a ênfase do evangelho de João é a lei de Deus e a sua palavra. Então, a mensagem de João ela é mais focada em mostrar que Deus está unido com o Pai e que rejeitar o Pai rejeitar ele é rejeitar o Pai. Beleza? Bom, vou ler aqui com vocês o verso 1 e o verso 2, que diz assim de João 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus. Bom, quem que é o Verbo aqui? O Verbo é Jesus, obviamente. João está, obviamente, se referindo a Jesus, e a gente vê isso até mesmo pelos versos a seguir.
E João coloca Jesus como a palavra, o verbo. Então, isso é um significado de que Jesus é a personificação de toda palavra que é revelada para nós. Toda palavra que é revelada nas Escrituras. Esse é o nosso Jesus. E aí, além disso, a gente tem várias afirmações aqui muito interessantes. Primeiro, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Bom, no princípio era o verbo, Jesus já estava lá. Antes mesmo de todas as coisas serem criadas, no momento em que Deus cria o cosmos, antes mesmo disso, Jesus já estava lá, né? E o verbo estava com Deus, ele tinha unidade com Deus, conexão íntima com Deus. E o verbo era Deus por fim. Isso demonstra o caráter, a natureza, a divindade de Deus, de Jesus. João diz, ele é Deus. Ele é Deus, ele era Deus e ele é Deus. Ele estava no princípio com Deus. Tá? Isso é João afirmando sobre a divindade de Jesus. Isso é algo muito importante para nós. Beleza? Todas as coisas foram feitas por meio dele, diz o verso 3. E sem ele nada do que foi feito se fez. Isso é importante também porque mostra a importância do nosso Senhor Jesus na criação. Mostra que ele estava lá e que por intermédio dele, através dele, que é a palavra, todas as coisas foram feitas. A gente tem aqui até, a gente pode fazer o paralelo que Deus criou o mundo, Deus criou todas as coisas através da sua palavra. Ele diz, haja luz, que haja luz, e todas as coisas são feitas. Aqui a gente pode fazer um paralelo que é Jesus Cristo. Beleza? Bom, aí a gente vai ter aqui várias coisas, João exaltando o nosso Senhor Jesus, e a gente vai ter isso até o verso 18, que nós vamos ver aqui. Beleza? Até os versos 18, João vai exaltando Jesus, que é a palavra encarnada. Nós não vamos entrar muito nisso, porque para nós não estender muito mais do que a gente já estendeu aqui. E aí agora a gente vai ver João Batista. João Batista ele é apresentado aqui, mostra como ele é questionado acerca da sua identidade, qual é o ministério dele. Ele declara, obviamente, de que ele não é o Cristo, claramente de que ele não é o Cristo, o Messias que há de vir. 2 vezes ele é questionado, na verdade uma vez ele é questionado e a outra ele vê Jesus passando e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele dirige os seus discípulos a ele. E o auge, o ápice do ministério de João é ele perdendo discípulos. A gente vê ele perdendo 2 discípulos aqui, André e o outro discípulo que vai seguir Jesus. E a gente volta para Jesus aqui bem no finalzinho, o Cordeiro de Deus, e vê os primeiros discípulos de Jesus, que é André. André chama o seu irmão Pedro, Cefas, que é chamado Pedro. E aí depois a gente vê Filipe, Jesus chamando Filipe, e Filipe trazendo Natanael. Jesus dá até uma palavra de conhecimento para Filipe, se eu não me engano. E aí, assim finaliza o nosso João 1 com Jesus e esses seus primeiros discípulos. Ok? E aí a gente vai ver no próximo capítulo até Jesus em Caná da Galileia, no casamento, E seus discípulos estavam ali, eles creem no Senhor. Então os discípulos vão ter um papel importante a partir de agora. E galera, é isso, bastante coisa que eu tinha para mostrar para vocês. Mas eu espero que essa palavra entre no coração de vocês e seja transformadora e que o Espírito Santo possa nos transformar diariamente através da sua palavra também, transformando nossa alma, nosso coração, nossa mente, nosso entendimento. Em nome de Jesus, eu ministro essa palavra sobre a vida de vocês. Galera, tamo junto, até uma próxima, com Deus.